Foram 7 anos sempre menosprezada pelo meu marido e sem amor. 7 anos onde cada dia eu morria um pouco por dentro. Até que uma palavra de Deus me deu coragem, coloquei ele para fora de casa e virei uma mulher forte. Se você já se sentiu invisível no próprio casamento ou conhece alguém que está passando por isso, deixa um like aqui embaixo, comenta de qual cidade você está assistindo e se inscreve no canal. Essa é uma história de como encontrei força onde achava que não tinha mais nada. Meu nome é Sônia. Tenho 62 anos hoje, mas quando essa história começou eu tinha 38 anos. Era 2001 e eu tinha acabado de casar com Carlos, um homem que conheci na igreja onde congregava há anos. Ele era 10 anos mais velho que eu, viúvo, com 2 filhos adolescentes de casamento anterior. Eu era solteira, nunca tinha casado, e na minha idade já ouvia os sussurros de que tinha ficado para a titia, que tinha perdido o tempo. Carlos parecia a resposta das minhas orações. Homem de Deus, dizia a Bíblia na mão. Frequentava todos os cultos, era respeitado na congregação. Trabalhava como gerente de uma loja de autopeças, tinha casa própria, carro, estabilidade. Quando começou a me cortejar com aquela educação formal, levando flores, fazendo convites para almoços após o culto, senti como se finalmente Deus tivesse se lembrado de mim. Namoramos por 6 meses, um namoro vigiado pela igreja, comportado, sempre com outras pessoas por perto. Ele era gentil, mas distante, educado, mas nunca caloroso. Achei que fosse respeito, que fosse o jeito dele. Quando me pediu em casamento numa tarde de domingo na frente do pastor e de várias irmãs da igreja, disse sim com lágrimas nos olhos. Finalmente ia ter família, ia ser esposa, ia ter propósito além de ser a irmã solteirona da congregação. O casamento foi simples, na própria igreja, com festa pequena no salão. Vesti branco mesmo, com 38 anos, porque era virgem, porque tinha me guardado como me ensinaram que moça de bem deveria fazer. Carlos usou o terno escuro, sorriu para as fotos, disse os votos com voz firme. Pareceu perfeito. Era exatamente o casamento cristão que sempre sonhei. A primeira decepção veio na lua de mel. Fomos para uma pousada simples no litoral, 3 dias apenas porque Carlos não podia se afastar muito do trabalho. Na primeira noite, quando eu estava nervosa, mas esperançosa, vestindo a camisola branca que tinha comprado especialmente, ele me disse com tom quase entediado: "Não precisa fazer drama, Sônia. Isso é apenas dever conjugal. Vamos fazer o que tem que ser feito e dormir. Não houve romance, não houve ternura, não houve o amor que imaginei. Foi mecânico, rápido, frio. Depois ele virou de costas e dormiu, me deixando ali deitada, sentindo vazia e confusa. Nos dias seguintes foi a mesma coisa. Ele cumpria o dever, como ele chamava, sem afeto, sem carinho, como se estivesse cumprindo uma obrigação desagradável, mas necessária. Voltamos para casa e a vida de casada começou. A casa era dele, comprada no primeiro casamento. Os móveis eram dele, escolhidos pela primeira esposa que tinha morrido de câncer 5 anos antes. Até as toalhas, os pratos, as panelas, tudo tinha história que não incluía a mim. Eu era a intrusa tentando se encaixar num espaço que já tinha sido de outra. Os filhos dele, Marcelo de 17 e Patrícia de 15, deixaram claro desde o início que eu não era bem-vinda. Você não é minha mãe. Patrícia cuspiu no segundo dia que morei lá. Nunca vai ser. Minha mãe era melhor que você em tudo. Carlos ouviu e não disse nada. Apenas deu de ombros quando olhei para ele, esperando apoio. São adolescentes, Sônia. Dá tempo. Vão se acostumar. Mas nunca se acostumaram. E pior, Carlos começou a me comparar com a falecida esposa. Marta fazia esse bolo melhor. Marta mantinha a casa mais organizada. Marta sabia lidar com as crianças. Marta, Marta, Marta. Eu era constantemente medida contra uma santa morta que eu nunca poderia superar, e em cada comparação eu ficava menor. Assumi todas as tarefas da casa. Cozinhava, limpava, lavava, passava.
Acordava às 5 da manhã para preparar café para todos, deixava almoço pronto antes de sair para meu trabalho como auxiliar administrativa numa escola, voltava correndo para fazer janta. Carlos nunca ajudava. Apenas sentava na poltrona lendo jornal ou assistindo TV, esperando ser servido. Quando eu pedia ajuda, ele dizia com um tom condescendente: Sônia, cuidar da casa é trabalho de mulher. Está na Bíblia. Mulher virtuosa cuida do lar. Ou você não quer ser virtuosa? E eu, criada ouvindo que esposa submissa era esposa abençoada, engolia a revolta e continuava. Aos poucos, fui ficando invisível. Carlos mal conversava comigo, só falava para criticar ou dar ordens. A comida está sem sal. Minha camisa não foi passada direito. Você está engordando, precisa se cuidar mais. Nunca um elogio, nunca um obrigada, nunca um reconhecimento de tudo que eu fazia. Na igreja, ele era outro homem. Sorria, cumprimentava todos calorosamente, participava dos grupos de estudo bíblico, era visto como marido exemplar. E eu ficava ao lado dele, calada, sorrindo quando necessário, mantendo a imagem de casal feliz. Porque era isso que se esperava. Porque admitir que meu casamento era frio e sem amor seria admitir fracasso, seria envergonhar a mim e a ele diante da congregação. As irmãs da igreja me davam conselhos quando eu timidamente tentava falar sobre minhas frustrações. Seja paciente, irmã Sônia. Marido precisa de esposa que ore por ele, não que reclame. A esposa sábia edifica seu lar com oração e submissão. Ganha o marido sem palavras, com comportamento. E eu tentava, orava horas, jejuava, pedia para Deus mudar o coração de Carlos, fazer ele me amar, me ver, me valorizar. Mas nada mudava, pelo contrário, piorava. Carlos começou a sair mais, chegando tarde da noite com um cheiro de cerveja. Onde você estava? Eu perguntava. Com amigos. Não é da sua conta. Você não manda em mim. Quando eu insistia, ele explodia. Você é chata demais. Sempre pegando no pé, sempre reclamando. Minha primeira esposa nunca foi assim. Ela confiava em mim. Comecei a desconfiar que havia outra mulher. Às vezes, ele chegava com um cheiro de perfume que não era meu. Às vezes, o celular tocava e ele saía correndo para atender em particular. Mas, quando confrontava, ele negava com indignação. Está louca, Sônia? Paranoica. Sou homem de Deus. Não faço essas coisas. E você deveria ter vergonha de acusar seu marido sem provas. A manipulação era sutil, mas devastadora. Ele me fazia duvidar dos meus próprios olhos, dos meus instintos. Me fazia sentir culpada por ter pensamentos ruins sobre ele. Afinal, ele era irmão respeitado na igreja. Eu é que devia estar errada, desequilibrada, espiritualmente fraca. Minha autoestima foi para o chão. Parei de me arrumar. Que adiantava? Se ele nunca notava? Parei de comprar roupas novas. Que adiantava se ele só criticava? Engordei 15 quilos porque comida era meu único conforto. E aí ele criticava mais. Você está desleixada, Sônia. Está se deixando. Precisa se cuidar, senão nenhum homem vai te querer. A frase ficou ecoando. Nenhum homem vai te querer. Como se eu devesse ser grata por ele ter me aceitado. Como se eu fosse resto que ninguém mais queria. E o pior é que comecei a acreditar. Com 43 anos, gorda, sem filhos, sem beleza, quem me quereria mesmo? Carlos estava certo. Eu devia agradecer por ele ter se casado comigo. Foi assim que passei os primeiros 5 anos do casamento, numa espiral descendente de autodestruição emocional. Trabalhava, cuidava da casa, servia a família dele, ia para a igreja, sorria para manter as aparências. Mas por dentro estava morta, apenas funcionando no automático, sem alegria, sem esperança, sem vida. Até que uma tarde, no 6º ano de casamento, algo rachou. Eu tinha preparado jantar especial porque era nosso aniversário de casamento. Comprei vela, arrumei a mesa bonita, fiz o prato preferido dele, estava esperando com roupa arrumada, maquiagem que raramente usava mais. Esperando talvez um elogio,
um reconhecimento, alguma demonstração de que eu ainda importava. Carlos chegou, olhou a mesa, olhou para mim e disse com indiferença: "Não estou com fome." Comi na rua e passou direto para o quarto sem nem me desejar. Feliz aniversário de casamento. Fiquei ali, parada, olhando aquela mesa bonita, as velas acesas, a comida que levei horas preparando, e algo dentro de mim quebrou. Chorei pela primeira vez em anos. Chorei tanto que pensei que nunca ia parar. Foi naquela noite, de joelhos no chão da cozinha, lágrimas escorrendo no piso que eu mesma limpava todos os dias, que finalmente conversei honestamente com Deus. Não oração decorada, não súplica educada, foi grito desesperado. Deus, não aguento mais, me sinto morta. Esse não é o casamento que o Senhor planejou para mim. Não pode ser. Por favor, me ajuda. Me mostra o que fazer. Me dá força, porque sozinha não tenho mais. Não ouvi voz audível, não vi visão, mas algo mudou naquela noite. Uma semente foi plantada, uma semente de revolta santa, de indignação justa, de reconhecimento de que eu merecia mais, muito mais. Nos dias seguintes àquela noite de choro desesperado, algo começou a mudar dentro de mim. Não foi transformação, súbita foi despertar gradual. Comecei a prestar atenção nas coisas que antes aceitava como normais. A forma como Carlos me tratava, as palavras que usava, o desprezo constante disfarçado de brincadeira ou crítica construtiva. "Você está sensível demais, Sônia", ele dizia quando eu reagia a algum comentário cruel. "Não aguenta nem uma brincadeirinha", mas não eram brincadeiras. Eram facadas disfarçadas de humor. "Você está parecendo um elefante com essa roupa. Sua comida hoje estava pior que comida de hospital. Você é burra demais para entender essas coisas." Cada frase era uma tentativa de me diminuir, de me manter pequena e controlada. Comecei a ler a Bíblia com olhos novos. Não as passagens que sempre me mostraram sobre submissão e obediência, mas outras passagens sobre dignidade, sobre valor, sobre como Deus nos vê. Encontrei em Salmos: "Eu te louvo porque me fizeste de modo assombrosamente maravilhoso. As tuas obras são maravilhosas, e a minha alma o sabe muito bem." Eu era obra maravilhosa de Deus. Quando tinha esquecido disso, comecei a frequentar um grupo de oração de mulheres que acontecia nas quartas-feiras. Carlos não gostou. "Para que você precisa ir nisso? Já vamos na igreja domingo. Você está virando fanática religiosa." Mas insisti. Disse que era importante para meu crescimento espiritual. Ele resmungou, mas deixou, principalmente porque significava menos tempo dele tendo que me aturar em casa. Naquele grupo, conheci mulheres incríveis. A líder, irmã Valquíria, era mulher de 50 e poucos anos, viúva, que tinha uma luz especial nos olhos. Ela falava sobre Deus de forma diferente. Não o Deus carrasco que eu tinha aprendido a temer, mas o Deus Pai amoroso que queria ver suas filhas felizes e realizadas. Deus não criou mulher para ser capacho de homem, ela dizia. Criou para ser parceira. Onde há desrespeito, não há Deus. As palavras dela ecoavam na minha cabeça. Comecei a compartilhar timidamente minha situação. Não tudo de uma vez, mas aos poucos. Um dia mencionei que meu marido nunca me elogiava. Outro dia contei sobre as comparações constantes com a esposa falecida. Outra vez, falei sobre como me sentia invisível na própria casa. As irmãs do grupo não me deram os conselhos habituais sobre ser mais submissa e orar mais. Ao invés disso, Valquíria me olhou nos olhos e disse: "Irmã Sônia, isso que você está descrevendo não é casamento, é prisão. E Deus não te chamou para ser prisioneira, te chamou para ser livre." As palavras me chocaram e libertaram ao mesmo tempo. Ela me deu um livro para ler, sobre mulheres na Bíblia que foram fortes, que tomaram decisões difíceis, que não aceitaram ser maltratadas. Débora, Esther, Ruth. Mulheres que usaram sua voz, que fizeram escolhas corajosas, que não ficaram passivas diante da injustiça, porque eu tinha aprendido só sobre as mulheres submissas.
porque ninguém nunca me ensinou sobre as mulheres guerreiras. Comecei a mudar pequenas coisas. Deixei de pular refeições para que ele comesse mais. Comecei a comer porções normais, a não me privar. Comprei uma roupa nova com meu dinheiro, algo que fazia me sentir bonita. Quando Carlos criticou, dizendo que era roupa de quem está querendo chamar atenção, respondi calmamente: estou chamando minha própria atenção. Preciso gostar de mim primeiro. Ele ficou surpreso com a resposta, mas não insistiu. Irmã Valquíria começou a me aconselhar individualmente. Sônia, você trabalha, ganha seu dinheiro, cuida de tudo em casa. O que exatamente esse homem contribui para sua vida, além de críticas? Nunca tinha pensado nisso daquele ângulo. Fiz uma lista mental. Carlos pagava as contas da casa porque era a casa dele. Mas eu pagava mercado, minhas roupas, produtos de limpeza, muitas vezes jantares fora para a família. Financeiramente contribuía quase tanto quanto ele. E emocionalmente? Ele não me dava apoio, carinho, companheirismo, não me ouvia, não se interessava pela minha vida. Não dividíamos sonhos, planos, intimidade real. Éramos apenas duas pessoas vivendo sob o mesmo teto, compartilhando sobrenome, mas não compartilhando vida. O que exatamente eu ganhava ficando naquele casamento? A resposta era assustadora. Nada. Eu não ganhava nada. Pelo contrário, perdia. Perdi a autoestima, saúde mental, alegria, anos preciosos da minha vida. Estava dando tudo e recebendo migalhas de respeito. E mesmo essas migalhas vinham com veneno. Carlos percebeu que algo estava mudando. Você está estranha, ele disse uma noite. Diferente. Esse grupo de oração está te enchendo a cabeça de ideias. Que ideias? Perguntei. Ideias de que tenho valor? De que mereço respeito? Essas ideias não vêm do grupo. Vêm de Deus. Ele bufou. Deus diz que mulher deve ser submissa ao marido. Você está esquecendo disso. Mas eu tinha lido a Bíblia inteira agora, não apenas os versículos selecionados que sempre me mostraram. E tinha aprendido que submissão era mútua, que maridos deviam amar esposas como Cristo amou a igreja, que relacionamentos deveriam ser baseados em respeito e amor. Onde estava o amor de Carlos por mim? Onde estava o respeito? Um domingo, o pastor pregou sobre relacionamentos saudáveis. Falou sobre como homens deveriam tratar esposas com honra, como palavras têm poder de construir ou destruir. Olhei para Carlos, esperando que a mensagem tocasse ele, mas vi apenas tédio no rosto dele. Aquelas palavras não eram para ele, no entendimento dele. Eram para outros homens, os que maltratavam esposas. Ele não se via naquele espelho. Depois do culto, conversei com o pastor. Pastor Renato era homem de uns 60 anos, casado há 40. Contei timidamente sobre meu casamento, sobre o desrespeito, sobre as comparações, sobre me sentir invisível. Esperava que ele me dissesse para orar mais, para ser mais paciente. Mas ele me surpreendeu. Irmã Sônia, casamento não é cruz para carregar. Não é sofrimento que Deus impõe. Deus quer que sejamos felizes. E se seu marido não está te tratando com o amor e respeito que uma esposa merece, você tem direito de estabelecer limites. As palavras dele me deram permissão que não sabia que precisava. Permissão para me defender, para exigir melhor tratamento, para não aceitar o inaceitável. Naquela noite, pela primeira vez em 7 anos, confrontei Carlos diretamente. Precisamos conversar sobre nosso casamento. Ele nem levantou os olhos do celular. Não tenho nada para conversar. Está tudo bem. Não está tudo bem, insisti, a voz firme de uma forma nova. Não estou feliz. Não me sinto amada, respeitada ou valorizada. Esse casamento está me destruindo. Ele finalmente me olhou, mas com irritação, não com preocupação. Você está sendo dramática de novo. Não sou dramática. Estou sendo honesta. Há 7 anos me calo, aceito tudo, engulo críticas. Mas não aguento mais. Preciso que você mude a forma como me trata. Ele deu risada sem humor. Eu preciso mudar?
Você que está com problemas. Sempre reclamando, sempre insatisfeita. Talvez o problema seja você, não eu. A gaslighting era clássica. Fazer eu duvidar da minha própria percepção da realidade. Mas agora eu tinha ferramentas para reconhecer isso. Tinha aprendido no grupo de oração sobre manipulação emocional, sobre abuso psicológico, sobre como identificar relacionamentos tóxicos. Carlos, não vou mais aceitar ser tratada como se não tivesse valor. Sou sua esposa, não sua empregada ou seu saco de pancadas emocional. Ele levantou com violência, a cadeira raspando no chão com barulho estridente. Quem você pensa que é para me falar assim? Nessa casa eu mando, eu pago as contas, eu sou o homem, você não manda em mim. O grito dele me assustou, mas não me fez recuar como antes faria. Fiquei parada, olhando para ele, vendo pela primeira vez não o marido que deveria respeitar, mas o homem pequeno e inseguro que precisava diminuir outros para se sentir grande. Ele saiu batendo a porta. Voltou 3 horas depois bêbado. Nos dias seguintes, o silêncio entre nós foi ensurdecedor. Ele mal falava comigo, e quando falava era com um desdém aumentado. Você está insuportável desde que começou a frequentar esse grupo. Vou pedir para o pastor proibir essas reuniões. Estão destruindo famílias. Mas Valquíria tinha me preparado para isso. Homens que abusam emocionalmente tentam isolar suas vítimas, cortam apoio externo, fazem você depender só deles, controlam suas amizades e atividades. É tática de controle. Não deixei Carlos me isolar. Continuei indo aos grupos, continuei conversando com as irmãs, continuei buscando força fora daquele casamento vazio. E algo interessante aconteceu. Quanto mais eu me fortalecia, mais Carlos enfraquecia. Suas críticas perdiam poder porque eu não acreditava mais nelas. Seus gritos não me assustavam porque entendi que vinha de fraqueza, não de força. Ele estava perdendo o controle e sabia. E isso o deixava ainda mais desesperado. Uma noite, ele tentou tática diferente. Manipulação emocional. Sônia, não sei o que deu em você. Você costumava ser tão doce, tão gentil. Agora está dura, rebelde. Isso não é cristão. Você está se afastando de Deus. Olhei para ele e respondi com calma. Não estou me afastando de Deus, estou me aproximando. E nessa aproximação estou descobrindo que Deus não quer que eu seja capacho. Quer que eu seja filha amada que conhece seu valor. Os sinais de que o casamento estava no fim começaram a aparecer com mais clareza. Carlos ficou mais hostil, mais distante e, ao mesmo tempo, mais controlador. Começou a questionar cada centavo que eu gastava, cada lugar que eu ia, cada amizade que cultivava. Onde você estava? Com quem falou? Por que demorou tanto? Não eram perguntas de marido preocupado, eram interrogatórios de controlador perdendo poder. Uma tarde, cheguei em casa do trabalho e encontrei meu armário revirado. Minhas roupas jogadas na cama, minhas gavetas abertas, meus pertences espalhados. Carlos estava sentado na poltrona do quarto, me esperando com expressão acusadora. "O que você está procurando?" perguntei, tentando manter a calma. "Evidências", ele disse. "Você está diferente. Tem que ter alguém, homem ou dinheiro escondido, algo que explique essa mudança." "Não tenho nada escondido. A única mudança é que estou aprendendo a me respeitar." Ele levantou, vindo para perto de mim. "A mudança é que você está virando vadia. Mulher que não obedece, marido vira vadia. Está na Bíblia." As palavras eram tão absurdas que quase dei risada. "Onde está isso na Bíblia, Carlos? Porque tenho lido e não achei esse versículo." "Está lá", ele insistiu, furioso com meu questionamento. "Você que não sabe interpretar." Mulher não foi feita para interpretar. Foi feita para obedecer, e a máscara caiu completamente. Não era sobre Bíblia, sobre Deus, sobre fé. Era sobre controle. Sempre tinha sido. Ele usava a religião como ferramenta de opressão, distorcendo escrituras para manter poder sobre mim. Comecei a arrumar minhas roupas com calma.
Ele observava cada movimento meu como se esperasse eu explodir, gritar de volta, dar desculpa para ele escalar a violência. Mas aprendi com Valquíria que não era obrigada a entrar em todo o conflito que me convidavam. Podia simplesmente me retirar. Terminei de guardar tudo e saí do quarto sem dizer mais nada. Aquela noite, dormi no sofá. Ele não veio perguntar se eu estava bem, não. Se desculpou por ter revirado minhas coisas, porque para ele não havia feito nada errado. Marido tinha direito de fiscalizar esposa, de garantir que ela estava se comportando. Meu direito à privacidade, à dignidade, simplesmente não existia no universo dele. No grupo de oração da semana seguinte, contei o que tinha acontecido. Várias mulheres compartilharam histórias similares, maridos controladores, ciumentos sem motivo, que usavam versículos bíblicos como armas. Valquíria nos olhou com seriedade. Irmãs, precisam entender algo fundamental. Controle não é amor. Ciúme obsessivo não é cuidado. E homem que usa a palavra de Deus para oprimir mulher não conhece Deus de verdade. Ela abriu a Bíblia e leu. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus não te chamou para viver presa. Te chamou para ser livre. E se teu casamento é prisão, Deus não está nessa prisão contigo. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. As palavras penetraram fundo. Eu tinha passado 7 anos achando que meu sofrimento era vontade de Deus, que era teste, que era cruz para carregar. Mas não era. Era escolha minha permanecer numa situação que me destruía. Naquela semana, Carlos escalou mais, começou a me seguir. Aparecia no meu trabalho na hora do almoço sem avisar, dizendo que estava passando por perto. Ligava 10 vezes por dia querendo saber onde eu estava, o que estava fazendo, com quem estava falando. À noite, checava meu celular enquanto eu dormia, procurando mensagens, ligações, qualquer coisa que pudesse usar contra mim. Uma noite acordei e vi ele com meu celular na mão, a luz da tela iluminando seu rosto no escuro. O que você está fazendo? Verificando, ele disse sem vergonha. Marido tem direito de saber o que esposa anda fazendo. Tomei o celular da mão dele. Não tem não. Isso é invasão de privacidade. Privacidade? Ele deu risada amarga. Esposa não tem privacidade de marido. Vocês são uma só carne. O que é seu é meu. Mas o que é seu não é meu, né? Retruquei. Porque seu celular tem senha e você nunca me deu. Suas mensagens você apaga. Seus horários você não explica. Privacidade serve só para você? Ele ficou vermelho de raiva. Porque eu sou homem. Não tenho que dar satisfação. Você que tem que dar satisfação para mim. E ali, naquele momento, com toda clareza, entendi que estava vivendo com um homem que não me via como igual. Para ele, eu era a propriedade, objeto de controle, algo que possuía. Não era parceira, não era companheira, não era ser humano com direitos próprios. Era extensão dele, acessório de sua vida, e minha função era servir, obedecer e desaparecer. No dia seguinte, conversei com um advogado. A amiga do grupo de oração me indicou uma advogada especializada em direito de família. A doutora Fernanda me ouviu com atenção, fazendo anotações. No final, ela disse: Sônia, você está em relacionamento emocionalmente abusivo. Não tem violência física ainda, mas tem todos os sinais de escalada. Controle, isolamento, ciúmes obsessivos, invasão de privacidade. Isso costuma piorar, não melhorar. Tenho medo, admiti. Medo de ficar sozinha, medo de não conseguir me sustentar, medo do que a igreja vai falar. Ela segurou minha mão. Esses medos são válidos, mas precisa pesar contra o medo de ficar presa nesse relacionamento para sempre. O que é pior? Enfrentar o desconhecido ou morrer aos poucos onde está? A pergunta ecoou na minha cabeça por dias. Carlos percebeu que algo estava mudando de forma definitiva. Tentou nova tática. Culpa religiosa. Sônia, vamos fazer aconselhamento com o pastor. Nosso casamento precisa de ajuda. Vamos buscar Deus juntos.
Concordei, esperançosa que talvez ele realmente quisesse mudar. Mas a primeira sessão com o pastor Renato mostrou a verdade. Carlos encenou o papel de marido preocupado perfeitamente. Pastor, não sei o que fazer. Minha esposa mudou. Não me obedece mais. Questiona tudo. Está se afastando da família. Acho que está tendo má influência desse grupo de oração. Mulheres solteiras enchendo a cabeça dela de ideias feministas. Tentei defender, mas ele continuou. Só quero minha esposa de volta. A mulher doce que casei. Não essa pessoa rebelde e amarga. Pastor Renato ouviu os dois lados. Depois disse algo que me surpreendeu. Carlos, ouvindo você falar, percebo que você quer esposa que aceita tudo sem questionar. Mas Deus não criou autômatos, criou pessoas. E Sônia tem direito de ter voz, opiniões, limites. Se ela está mudando, talvez esteja crescendo. E crescimento é bom. Carlos ficou desconcertado. Mas, pastor, esposa deve ser submissa. O pastor assentiu. Deve, mas submissão é mútua. Efésios fala que devemos nos submeter uns aos outros e diz claramente que maridos devem amar esposas como Cristo amou a igreja. Cristo deu a vida pela igreja. Você está disposto a dar a vida por Sônia? A amar ela incondicionalmente? A honrá-la como vaso mais frágil? O silêncio de Carlos foi revelador. Depois ele murmurou. Acho que esse aconselhamento não vai funcionar. Você está do lado dela. Levantou e saiu. Pastor Renato olhou para mim com compaixão. Irmã Sônia, não posso te dizer o que fazer, mas posso te dizer que Deus não te chamou para ser abusada. E o que você descreveu é abuso, talvez não físico, mas emocional. E é tão destrutivo quanto. Quando cheguei em casa, Carlos estava furioso. Você me envergonhou, fez eu parecer vilão na frente do pastor. Eu não fiz nada, só contei a verdade. A verdade? Ele gritou. Sua versão distorcida. Sou bom marido. Trabalho, pago contas, te dou teto. E você é ingrata. Cansada, olhei para ele. Carlos, dar teto e comida não é ser bom marido. É o mínimo. Bom marido ama, respeita, valoriza. Quando foi a última vez que você me elogiou, que me abraçou, que demonstrou qualquer afeto genuíno? Ele abriu a boca para responder, mas fechou, porque não tinha resposta. 7 anos de casamento e não conseguia lembrar de uma única vez que tinha me feito sentir amada. Vou te dizer quando, eu continuei. Nunca. Porque você não me ama. Nunca amou. Casei com você porque era conveniente. Porque precisava de alguém para cuidar da casa e dos filhos dele. Porque queria mulher submissa que não questionasse nada. Mas não queria esposa de verdade. Queria empregada que não precisava pagar. A acusação ficou no ar, pesada e verdadeira. Ele não negou. Apenas disse com voz fria. Se é assim que você pensa, talvez devêssemos nos separar. Meu coração acelerou. Ele estava me oferecendo saída? Ou era teste para ver se eu implorava para ficar? Talvez devêssemos, respondi com voz firme. A surpresa no rosto dele foi evidente. Esperava que eu entrasse em pânico, que recuasse. Mas não recuei. Nos dias seguintes, a tensão na casa era insuportável. Mal falávamos. Ele dormia no quarto, eu no sofá. Funcionávamos como estranhos dividindo espaço. E, estranhamente, senti paz. Porque, pela primeira vez em anos, não estava tentando agradar, não estava andando em ovos, não estava me diminuindo. Estava apenas sendo. Valquíria me ligou uma noite. Tinha ouvido de outras irmãs sobre a situação. Sônia, como você está? Estou bem, respondi, surpreendida por ser verdade. Assustada, mas bem. Ela riu. Isso é normal. Deus te está preparando para algo novo. Confia nele. E foi então, naquela conversa, que ela me disse a frase que mudaria tudo. Irmã, lembra daquela palavra que recebi em oração sobre você, semana passada? Assenti, embora não lembrasse especificamente. Ela continuou. Deus disse que ia te dar força de leoa, que ia te ensinar a rugir e que quando você rugisse, as correntes cairiam. A palavra de Valquíria ficou ecoando na minha cabeça. Força de leoa, rugir, correntes caindo.
Passei aquela noite orando, pedindo discernimento, pedindo coragem, pedindo direção, e pela primeira vez em 7 anos senti paz genuína sobre tomar decisão drástica. Não era mais sobre aguentar, sobre ser mártir, sobre sofrer em nome de votos matrimoniais. Era sobre escolher vida ao invés de morte lenta. No dia seguinte, sábado de manhã, acordei com clareza cristalina do que precisava fazer. Carlos estava dormindo ainda quando comecei a arrumar minhas coisas. Não tudo, apenas o essencial: roupas, documentos, objetos pessoais. Colocava tudo em malas silenciosamente, o coração batendo forte, mas determinado. Valquíria tinha oferecido que eu ficasse na casa dela por tempo que precisasse. Não ia mais ser prisioneira naquela casa que nunca foi minha. Carlos acordou com o barulho das malas. O que você está fazendo? Estou saindo, respondi com voz calma. Saindo para onde? Para a casa da Valquíria. Não aguento mais viver assim, Carlos. 7 anos foram suficientes. Ele sentou na cama, passando a mão pelo cabelo. Você está louca. Não vai sair dessa casa. É minha esposa. Não, corrigi. Sou minha própria pessoa e escolho sair. Ele levantou rapidamente, bloqueando a porta. Não vou deixar você sair e me fazer de idiota na frente da igreja. Já pensou o que vão falar? Que você me abandonou? Que não consegui manter minha esposa? Então é isso que te preocupa? O que vão falar? Não que estou infeliz, não que nosso casamento está morto, só sua reputação. Ele hesitou. Você sabe como é. Homem separado perde respeito. Sai da frente, Carlos. Estou saindo com ou sem sua permissão. Ele não saiu. Ao invés disso, sua expressão mudou. Ficou suplicante, manipuladora. Sônia, não faz isso. Vamos tentar de novo. Juro que vou mudar. Vou ser melhor marido. Vou te tratar melhor. Só me dá mais uma chance. As palavras eram bonitas, mas vazias. Tinha ouvido promessas similares antes, sempre seguidas de mais do mesmo comportamento. Você teve 7 anos de chances, Carlos. 7 anos onde escolheu me diminuir, me controlar, me fazer sentir sem valor. Não acredito mais em mudanças suas. E mesmo que mudasse, não quero mais. Cansei. Estou esgotada de tentar fazer funcionar algo que nunca funcionou. Ele mudou de tática de novo, dessa vez para raiva. Você vai se arrepender, ninguém vai te querer. Mulher de 45 anos, gorda, sem filhos. Vai morrer sozinha. As palavras que antes me destruiriam agora apenas me entristeceram, porque via claramente o homem inseguro que precisava destruir outros para se sentir superior. Prefiro morrer sozinha que viver morrendo ao seu lado. Agora, sai da frente. Ele ficou parado mais um momento. Então, saiu da frente com um movimento brusco. Vai embora então. Vê se volta chorando quando descobrir que lá fora ninguém aguenta você. Passei por ele carregando minhas malas. Meus filhos vão saber disso, ele gritou atrás de mim. Vão saber que você destruiu essa família. Seus filhos são adultos, Carlos. E se você for honesto com eles, vão entender por que saí. Mas duvido que seja honesto. Sempre foi melhor em mentiras. Saí pela porta pela última vez sem olhar para trás. Coloquei as malas no carro, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar as chaves. Mas quando liguei a ignição e comecei a dirigir, lágrimas escorreram. Não de tristeza, mas de alívio, liberdade. Finalmente, cheguei na casa de Valquíria e desabei. Ela me abraçou enquanto eu chorava anos de dor reprimida. Você foi muito corajosa, ela sussurrava. Muito, muito corajosa. E Deus está tão orgulhoso de você. Fiquei lá por 3 semanas. Tempo para processar, para curar, para planejar próximos passos. As irmãs do grupo de oração me apoiaram incrivelmente. Traziam comida, roupas, palavras de encorajamento. Algumas compartilharam suas próprias histórias de libertação de relacionamentos abusivos. Mas nem todos na igreja reagiram bem. Carlos começou campanha de difamação. Contou para todos que eu tinha surto, que estava sendo influenciada por feministas radicais, que tinha abandonado o marido fiel sem motivo.
Algumas pessoas acreditaram. Recebi ligações de irmãs mais velhas me repreendendo. Como você pode abandonar seu marido? Você fez voto diante de Deus. Casamento é até a morte. Você está em pecado. As palavras machucavam, mas Valquíria me lembrava. Irmã, voto matrimonial é contrato bilateral. Quando uma parte quebra sistematicamente o contrato com abuso e desrespeito, a outra parte não é obrigada a continuar sofrendo. Deus odeia divórcio, mas também odeia opressão. E você estava sendo oprimida. Pastor Renato também me apoiou publicamente. Fez sermão sobre julgar sem conhecer toda a história, sobre como a igreja deveria acolher, não condenar. Alguns membros saíram da igreja em protesto, dizendo que ele estava apoiando o pecado, mas outros abriram os olhos para realidades que preferiam ignorar. Quantas mulheres estavam sofrendo em silêncio, achando que Deus exigia que aguentassem a... Carlos tentou me forçar a voltar de várias formas. Primeiro, com promessas. Mandava mensagens dizendo que tinha mudado, que estava fazendo terapia, queria recomeçar. Quando ignorei, passou para ameaças. Dizia que ia processar por abandono de lar, que ia garantir que eu não recebesse nada na divisão de bens, que ia destruir minha reputação completamente. Doutora Fernanda me tranquilizou. Abandono de lar não se aplica em casos de relacionamento abusivo. E temos documentação do aconselhamento pastoral mostrando o padrão de comportamento dele. Você está protegida legalmente. Dei entrada no divórcio oficialmente. Carlos contestou, arrastando o processo o máximo possível. Queria me cansar, me forçar a desistir, voltar para ele por exaustão. Mas algo havia mudado fundamentalmente em mim. Aquela mulher que aceitava tudo, que engolia críticas, que vivia para agradar, tinha morrido. Em seu lugar, nasceu mulher que conhecia seu valor, que estabelecia limites, que não aceitava migalhas disfarçadas de amor. Carlos não reconhecia essa nova Sônia. E tinha medo dela. 3 meses depois de sair de casa, consegui pequeno apartamento para alugar. Kitnet simples, mas minha. Cada móvel que comprava, cada objeto que escolhia era afirmação de independência. Não tinha luxo, mas tinha paz. E paz valia mais que qualquer conforto material. Comecei a frequentar Igreja Nova. Não porque pastor Renato não me apoiava, mas porque precisava de recomeço completo, lugar onde não era conhecida como a esposa de Carlos, onde não carregava história e julgamentos. Na Igreja Nova, era apenas Sônia. E era suficiente. Foi nessa igreja que ouvi sermão que consolidou minha transformação. O pastor falou sobre a mulher encurvada de Lucas 13. 18 anos, ela viveu curvada, incapaz de se endireitar, presa por espírito de enfermidade. E Jesus a viu, a chamou e disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. Imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Chorei durante todo o sermão, porque era minha história. 7 anos encurvada sob peso de casamento tóxico, incapaz de me endireitar, presa por mentiras que acreditei sobre mim mesma. Mas Jesus me viu, me chamou e me libertou. E agora, pela primeira vez em anos, estava de pé, ereta, livre. Depois do culto, conversei com o pastor. Contei minha história resumidamente. Ele segurou minhas mãos. Irmã Sônia, sabe o que aconteceu depois que Jesus curou aquela mulher? Os líderes religiosos criticaram ele. Disseram que ele tinha quebrado o sábado. Ficaram mais preocupados com regras que com libertação de uma mulher. É sempre assim. Sempre tem quem prioriza a tradição sobre compaixão. Mas Jesus não ligou para críticas. Ele sabia que tinha feito o certo e você também fez o certo. Carlos apareceu no meu trabalho uma vez. A secretária me avisou que havia homem querendo falar comigo. Quando vi, era ele. Senti o velho medo tentar voltar, mas respirei fundo e fui até a recepção. O que você quer, Carlos? Conversar? Só 5 minutos. Não temos nada para conversar. Tudo está com os advogados. Ele olhou ao redor percebendo que estávamos sendo observados. Sônia, por favor, só quero entender por que você está fazendo isso comigo. Por que estou fazendo com você?
A audácia dele era impressionante. Carlos, fiz tudo por mim, por minha saúde mental, minha dignidade, minha vida. Você nunca foi vítima nessa história, foi agressor. E não vou mais deixar você inverter os papéis. Ele tentou me segurar pelo braço, mas recuei. Não me toca. Se aparecer aqui de novo, chamo segurança. Tenho ordem de restrição em andamento. Vi o choque no rosto dele. Ordem de restrição? Como se eu fosse criminoso. Você me trata como se eu tivesse te batido. Abuso não é só físico, Carlos. Você passou 7 anos me destruindo psicologicamente. E isso também é violência. Agora vai embora. E ele foi, porque percebeu que não tinha mais poder sobre mim. Aquela mulher assustada que comandava com olhares e palavras tinha se ido. Nunca mais voltaria. O divórcio foi finalizado 2 anos depois de eu ter saído de casa. Carlos tentou atrasar o máximo possível, contestando cada ponto, mas, no final, justiça prevalecer. Ficou com a casa, que sempre foi dele. Eu ficava com meu apartamento, meu carro, minha independência. Não pedi pensão porque não queria estar atrelada a ele de nenhuma forma. Apenas queria ser livre. Quando assinei os papéis finais no escritório da advogada, senti peso saindo dos meus ombros. 2 anos de batalha legal e emocional finalmente terminavam. Não era triunfo, não era celebração. Era apenas encerramento. Fechamento de capítulo que deveria ter nunca existido. Doutora Fernanda sorriu. Você está oficialmente divorciada, Sônia. Parabéns. Agora começa a sua vida de verdade. Mas a vida de verdade não era tão simples quanto pensei. Nos primeiros meses da separação, passei por fases de luto. Não era luto por Carlos ou pelo casamento em si. Era luto pelos 7 anos que perdi, pelas oportunidades que não tive porque estava presa naquela situação, pelas versões de mim que nunca conheci porque dedicava toda a energia a tentar agradar homem impossível de agradar. Tinha momentos onde me perguntava se tinha feito certo. Seria melhor ter ficado, ter continuado aguentando? Não. Sempre respondia, porque agora acordava sem nó no estômago. Não havia mais alguém criticando cada movimento, cada palavra, cada escolha. Havia apenas eu e minhas decisões. E era assustador, mas libertador. A relação com os filhos de Carlos ficou complicada. Marcelo, o mais velho, era indiferente. Tinha sua vida em outra cidade. Nunca tinha vindo muito em casa mesmo. Patrícia, a filha que sempre me detestou, viu a separação como traição. Ligou para me dizer que era vadia, que tinha destruído a família dela, que nunca mais queria falar comigo. As palavras doeram, mas não me surpreenderam. Ela tinha sido criada por pai que via mulheres como objetos e replicava aquela visão. Tentei explicar uma vez, não por ela, mas pela minha consciência. Patrícia, não saí do seu pai porque deixei de amá-lo. Sai porque não era feliz, porque estava sendo desrespeitada. Seu pai é homem bom em muitos aspectos, mas como marido, ele me tratava como propriedade, não como parceira. Ela riu. Você que fez ele assim. Espertinha, sedutora. Se tivesse sido mulher de verdade, teria aguentado. A ligação terminou ali. Deixei que ela odiasse. Não podia controlar sentimentos dela, apenas os meus. Minha relação com minha própria mãe melhorou significativamente. Ela tinha sofrido em silêncio durante o casamento, vendo minha tristeza, mas não sabendo como ajudar. Quando saí de casa, foi como se ela respirasse fundo também. Filha, nunca achei que você fosse feliz com ele, mas respeitava seus votos. Agora vejo que você fez o certo. A mãe dela tinha vivido com um pai alcoólatra, mas nunca havia deixado. Tinha pago preço alto por isso, e era grata que a filha tivesse coragem de sair enquanto era tempo. Os anos que se seguiram foram de reconstrução profunda. Comecei terapia com psicóloga especializada em trauma de relacionamento abusivo. Foram sessões difíceis, onde tive que reconhecer e processar todas as formas de abuso que sofri, como minimizei situações por tanto tempo, como acreditei que merecia menos porque alguém que deveria me amar dizia que eu era menos.
A psicóloga, doutora Laura, me ajudou a desenvolver mapa de valores pessoal. O que era realmente importante para mim, não o que a sociedade, a igreja ou qualquer homem dizia ser importante, mas eu. E descobri que valorizava independência, criatividade, crescimento pessoal e contribuição para a comunidade. Com essa clareza, comecei a fazer mudanças. Voltei para a faculdade para fazer curso de pós-graduação em pedagogia, algo que sempre tinha querido, mas sacrificara por casamento. Carlos nunca teria apoiado. Dizia que mulher não precisava de educação demais, deixava a mulher com ideias demais. Mas agora era minha decisão. Aos 47 anos, estava em sala de aula entre estudantes 20 e tantos anos mais novos. No começo, sentia-me deslocada, antiga demais, atrasada demais. Mas as professoras me receberam com calorosa inclusão e descobri que tinha muito a contribuir, que minha experiência de vida era ativo, não desvantagem. Comecei a trabalhar como coordenadora de projetos educacionais em ONG, que trabalhava com crianças de comunidades carentes. Era trabalho que enchia meu coração. Via meninas pequenas tendo acesso à educação de qualidade, tendo adultos que se importavam com elas, tendo possibilidade de sonhar alto. E parte dessa dedicação vinha de lugares onde eu mesma tinha sonhado, mas deixara morrer. Valquíria continuava sendo presença central na minha vida. Tínhamos se tornado amigas verdadeiras, não apenas relacionamento de ajuda durante crise. Mas um dia recebeu o diagnóstico de câncer avançado. Nessa época eu tinha 48 anos, ela 62. De repente, quem me tinha salvado precisava de mim. Passei muitas tardes no hospital ao seu lado, segurando mão dela durante tratamentos difíceis, ouvindo histórias de sua vida, conversando sobre fé, sobre Deus, sobre como ela tinha encontrado propósito em ser instrumento de libertação para outras mulheres. Irmã Sônia, ela disse uma tarde, você sabe o que é uma vida bem vivida? Não, respondi. É vida onde você causa diferença, onde você ajuda alguém a se libertar. Você fez isso para muitas mulheres só com sua história. Que privilégio! Valquíria morreu numa madrugada fria. Estava segurando sua mão quando o coração dela parou. Chorei muito, sentindo que parte de mim tinha morrido também. Mulher que me tinha salvado, que me tinha ensinado a rugir, que tinha me aberto os olhos para a palavra de Deus libertadora. Mas, durante o funeral, sentei na primeira fila cercada por dezenas de mulheres que ela tinha ajudado de formas diferentes, e soube que ela vivia através de cada uma delas, através de mim. Comecei a facilitar grupo de apoio para mulheres em relacionamentos abusivos, mulheres que se reconheciam na minha história, mães que sacrificavam próprio bem-estar pelos filhos, esposas que acreditavam que sofrer era obrigação cristã, divorciadas que carregavam culpa e vergonha. Para cada uma, compartilhava minha história não como alguém que tinha todas as respostas, mas como testemunha de que libertação era possível. Uma mulher em particular, Elisa, me lembrava muito de quem eu tinha sido. 35 anos, casada por 9 com um homem controlador, sem voz, sem autonomia. A primeira vez que abriu a boca em grupo, toda a sala viu meu reflexo. Então trouxe ela em meu escritório e contei tudo. Não fiz meios termos, não poupei detalhes. Contei os 7 anos, o menosprezo, a falta de amor, como cheguei ao ponto de não me reconhecer mais. Quando terminei, ela tinha lágrimas escorrendo. Você realmente sabe o que é, ela sussurrou. Não estou louca. Ele realmente é assim. Peguei em sua mão. Você não está louca. E você tem valor absoluto e merece mais que o que está vivendo. Ela saiu daquele encontro e 3 meses depois deixou o marido. Não foi fácil. Passou por tudo que passei. Mas 2 anos depois, estava formando nova vida, nova carreira, reencontrando alegria. Hoje, tenho 62 anos, a mesma idade que Valquíria tinha quando morreu. Tenho meu apartamento que comprei finalmente, plantas que cultivo,
livros que leio, amigas que amo, trabalho que me realiza. Solidão que é conforto, não castigo. Relacionamento com Deus que é baseado em amor, não em medo. Carlos casou de novo. Ouvi dizer que é com mulher mais jovem que ele. Não tenho curiosidade de saber se é feliz ou se repetem padrão. Aquilo ficou para trás. O que ficou comigo é a lição e determinação de nunca mais diminuir meu próprio valor por alguém. Para você que está me ouvindo agora e se reconhece nessa história, quero que saiba, você não está louca. Seu instinto que diz que algo está errado está certo. Você merece respeito, carinho, parceria verdadeira. Merece homem que te vê com admiração, não com posse. Merece parceiro que celebra seu crescimento, não que o teme. E se está em relacionamento abusivo, quero que saiba que libertação é possível. Pode parecer impossível, pode parecer que sacrifício será muito grande, mas escolher sofrer para manter casamento que está matando você não é sacrifício nobre, é morte lenta. E Deus não quer sua morte, quer sua vida abundante e feliz. Encontrei força numa palavra de Deus, força de leoa, capacidade de rugir. Encontrei em grupo de mulheres que se importavam. Encontrei em pastor que não justificava abuso com Bíblia. Encontrei em terapeuta que me ajudou a processar trauma. Encontrei dentro de mim quando finalmente reconheci que merecia melhor. Você também pode encontrar. A jornada será dura, a batalha será real, as consequências serão significativas, mas do outro lado dela está você. A verdadeira você, a mulher forte, a leoa que finalmente rugiu. E aquelas correntes? Elas caem. Se essa história tocou você, compartilha. Porque quanto mais mulheres contam verdade, menos mulheres acreditam em mentiras. Quanto mais conhecemos sobre abuso emocional e psicológico, menos toleramos em nossas próprias vidas. E quanto mais nos empoderarmos, mais empoderadas nossas filhas e filhas de nossas filhas serão. Obrigada por ouvirem minha história. Obrigada por permitirem que transforme minha dor em mensagem de esperança. E lembrem-se, você é obra maravilhosa de Deus, merece ser tratada como tal, sempre.